preciso de ti. Ninguém me toca como tu. Oh, oh, oh. Hoje do teu amor, hoje do teu Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco. Graças a Deus por estarmos juntos essa noite mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos começando esse culto e enquanto nos preparamos, que você possa estar compartilhando esse momento de hoje, essa palavra, que você possa estar enviando para os seus amigos, para que a gente possa encher aqui a nossa live de pessoas e pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, eu quero apenas trazer uma palavra ao seu coração. Vou tentar ser breve, né? O pastor tem que dizer que vai tentar, porque a gente disse que vai ser breve e quando Deus começa a usar, né? A gente acaba demorando um pouquinho, mas tentarei ser breve, mas que você possa meditar na palavra de hoje e encher o seu coração e que o Senhor possa trabalhar grandemente na sua vida em nome de Jesus. É bom estar com você, é bom ter a sua presença aqui conosco. Eu gostaria de aproveitar essa live também para agradecer a uns irmãos de Pedra Branca. Acredito que ainda não entraram aqui, mas tenho percebido que eles têm participado das nossas lives algumas vezes. A irmã Joelma, a irmã Janaína, a irmã Roberta, né? Eu vejo às vezes que eles estão presentes em alguns dos nossos cultos e para mim é um prazer, é uma honra ter eles conosco, né? Foi uma honra pastoreá-los e hoje saber que eles também ouvem a palavra do Senhor através das nossas vidas, através dessas lives. E eu quero muito agradecer a eles, né? Acredito que ainda verão esse vídeo e irmãos, vocês são muito importantes para o reino de Deus e Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Agora nesse momento vamos orar, dar graças a Deus por esse culto, por esse momento. Você possa fechar os seus olhos onde você está e que possamos juntos adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai Santo e querido, nós te damos graças, Deus, por mais uma noite na Tua presença.
Nós te damos graças, Deus, por mais um momento contigo, Senhor, um momento da tua palavra, um momento de ouvir a tua voz, porque, Deus, nós muitas vezes nós pedimos muito ao Senhor, muitas vezes falamos com o Senhor, mas nesse momento, Deus, é o momento em que nós paramos para ouvir o Senhor falar conosco. Então, em nome de Jesus, que tudo que for tratado aqui essa noite, que seja palavra de Deus, que seja boca de Deus, que eu seja, Senhor, apenas um instrumento em tuas mãos, usado para ministrar o coração dessa pessoa, Deus, que está aí do outro lado da telinha, Senhor, ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa trazer paz, para que o Senhor possa trazer renovo, para que o Senhor possa trazer restauração, renovação sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que estamos cada um em nossos lares, Deus, mas que em nome de Jesus, ao término dessa palavra, nós não sejamos as mesmas pessoas, Pai, mas que nós sejamos transformados e que a palavra do Senhor, ela possa trazer paz para esse lar, paz para essa família, porque onde o Senhor está, aí está a alegria, está a paz, está o amor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor esteja entrando nesse lar, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, a palavra que eu quero ministrar na sua vida hoje, ela se encontra em Marcos, no capítulo 10, verso 13. Verso 15, perdão. No verso 15 diz assim: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu quero repetir, Marcos 10, 15. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus está falando em um momento em que os seus discípulos estavam praticamente expulsando as crianças, tá? Jesus pregava em muitos lugares, acumulava multidões e os ensinamentos dele eram muito profundos, tá? Mas aí nós encontramos nesse momento aqui algumas pessoas trazendo seus filhos, trazendo as crianças para Jesus abençoar essas crianças. Só que como tinha muita gente, muita aglomeração, e os discípulos estavam ali para ouvir a palavra de Deus, e geralmente Jesus tratava de assuntos muito sérios, alguns até muito pesados. Os discípulos entendiam que ali não era lugar de crianças e começavam a repreendê-los. E Jesus, vendo aquilo, ele ficou muito indignado com a situação e ele pediu que abrissem espaço, que as crianças viessem até eles e Jesus coloca as mãos sobre aquelas crianças, abraça algumas delas, põe nos braços, abençoa aquelas crianças e diz essa palavra: olhe, eu vou lhe dizer a verdade, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Para nós pensarmos nesse texto, a gente precisa pensar um pouco sobre as qualidades das crianças, né? Podemos dizer assim, nós poderíamos citar inúmeras qualidades, mas
Eu listei algumas e bem poucas, mas para nos embasar um pouco nesse texto que nós lemos. E a primeira coisa que nós podemos pensar quando olhamos para uma criança é sobre a sua inocência. Não tem como a gente pensar nas crianças sem pensar em um ser inocente. Um ser que a gente não encontra falhas. Ah, pastor, mas meu filho, ele faz isso, meu filho faz aquilo, mas meu filho não para quieto. Já diziam os mais velhos, né, que a criança não mente, né? Aí a pessoa diz, ah, mas como, pastor, não mente? Porque meu filho faz isso e aquilo, e diz isso e diz aquilo. Só que a questão da criança não mente, da criança não falhar, é exatamente essa situação de inocência. E o que é a inocência da criança nisso? É que a criança, ela não planeja mal. Ela não planeja o mal. Ela não articula nada. Ela não tem pensamentos frios e calculistas. A criança, ela apenas faz, ela falha, ela erra como todo mundo. Nós, quanto cristãos, nós também falhamos, nós também erramos. A questão que nos diferencia sobre sermos semelhantes às crianças ou não é se nós somos aqueles cristãos que falhamos planejando. Ah, eu vou fazer assim, e vou fazer desse jeito, e daquele, e tal, e depois eu oro, peço perdão a Deus, e Deus vai perdoar, e depois Deus vai me livrar desse mal, desse pecado, e aí Deus vai e perdoa, e depois diz, ah, eu vou fazer de novo, e eu vou fazer desse jeito. Isso é planejar mal, isso é ser calculista. Mas a criança, ela não tem essa capacidade de ser calculista, ela apenas falha. Você pode perceber, né, vocês que já são pais, né, ou que tem algum sobrinho que convive com ele, mas você pode perceber que uma criança, você fala com ela e diz, filho, não faça isso. Aí ele vai, para de fazer, aí daqui a pouco ele vai e faz de novo. Aí você fala de novo, aí ele para de fazer, depois ele vai e faz de novo. Entenda, não é porque a criança está planejando, não é porque a criança está... Não, mas é porque a criança, ela aprende pela repetição. Pela repetição. Ela está formando ainda a mente dela, ela ainda está formando os conceitos dela do que é certo, do que é errado, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, e se eu não posso fazer, por que eu não posso fazer? Ela vem criando esses conceitos ainda, ela não tem isso formado. É diferente você pegar um adolescente ou um rapaz aí, como eu já tenho um rapaz de 12 anos, eu tenho um de 12 e um de 3 anos, olha a diferença e a discrepância de idade. Mas é diferente você pegar um rapaz de 12 anos e querer estar repetindo direto a mesma coisa, porque a cabeça dele já está formada, já tem um outro pensamento, ele já entende o que é certo e errado. Eu digo mais, ele já tem que entender quem é o pai dele e o que o pai dele gosta e não gosta, e o que o pai dele entende que é certo e o que não é certo. Mas o pequenininho, ele ainda não sabe isso. Então ele vai aprendendo pela repetição. Ah, ele está planejando, ele está fazendo mal, ele está fazendo isso, aquilo. Não. É a maneira de aprendizado da criança, tá? Ele está agindo pela inocência, pelos impulsos deles, às vezes até para chamar a atenção. É igual aquele bebê que chora quando está com fome. Ele não sabe dizer que está com fome, mas ele chora. E aí os pais entendem que está com fome. Aí a criança, quando ela vai crescendo, às vezes ela comete alguns deslizes para chamar atenção. Faz isso ou aquilo para chamar a atenção dos pais. Entende? Mas não é por mal. Existe algo chamado inocência em uma criança. E nesse período em que somos crianças, que éramos crianças,
posso dizer que nesse momento em que somos crianças na fé, como as crianças, é um momento de gerar uma relação pai e filho, que nada mais é uma relação de confiança. Você pode pegar uma criança e perceber, principalmente se for um pai presente. Quando falo pai, eu estou citando os pais, na verdade, pai e mãe, tá? Se são presentes, ele tem essa relação de confiança, né, nos pais. Às vezes o pai vai e joga o menino e ele acredita que o pai vai segurá-lo, vai agarrá-lo. Ele tem essa relação de confiança. Ele muitas vezes senta para ouvir o pai falar, senta para ouvir historinhas. Muitas vezes ele grava aquilo que o pai disse para reproduzir depois. É uma relação de confiança. Então nós podemos dizer que a criança, ela não tem algo chamado desconfiança. Meu filho, não vá por aí que não dá certo. Ela acredita no pai. Não vá por aí que você cai. Não faça isso que você cai. Algumas vezes fica tentando chamar atenção, ou até mesmo porque sabe que se fizer o pai vai chegar lá e colocar a mão e vai segurar. Só que ela consegue gravar esses caminhos que o pai vai lhe dando para a vida, porque quando chega uma fase maior, uma fase de crescimento, aquilo que o pai estava ensinando lá atrás é o que a criança está vivendo. É por isso que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para quando for velha não se desviar dele. Porque essa relação de confiança, esse papo entre pai e filho, tete a tete, ele é criado exatamente nesse período. Nesse período em que ela é apenas uma criancinha e que o pai fica repetindo, não faça isso, não faça aquilo, e é desse jeito, e a vida funciona assim, e a criança vai crescendo, amadurecendo com aqueles conceitos em sua mente formada. Entende? É uma relação de confiança. Para a criança não existe desconfiança. É por isso que se a criança tiver um pai mau caráter, muitas vezes ela defende o pai e ela guarda o pai do mal porque acredita nele, acredita no pai. Muitas vezes o pai faz coisas com a criança que não deveria, mas ela continua apaixonada porque ela não consegue desconfiar daqueles que lhe geraram. Eu lembro que teve uma vez que a esposa do meu pai conversava comigo, a gente tinha entrado em um assunto que eu não lembro qual, e eu citei algo que meu pai me ensinava quando eu era criança. E a esposa do meu pai, ela olhou para mim e disse assim: poxa, Anderson, você nunca esquece o que o seu pai lhe ensina, né? E eu fiquei a pensar e a meditar naquilo, e não é que é verdade, irmãos. Não é que é verdade, porque foi gerada essa relação de pai e filho, essa relação de confiança. Quando eu era criança, quando eu ia para a casa do meu pai, quando eu ouvia os ensinamentos dele, aquilo ficava guardado no meu coração. Eu tinha o meu pai como meu mestre, como meu professor, como meu mentor, como uma pessoa que eu queria ser. Eu lembro que quando eu era criança, né, às vezes eu ia para a igreja, eu gostava de ir para a igreja todo socialzinho, né, porque meu pai era pastor, ainda é pastor, e meu pai ia para a igreja todo de roupa social, engravatado e tal. E eu lembro que minha avó de Ivonete, ela me deu uma camisa toda listrada, listras pretas e brancas, camisa social, mas eu amava vestir aquela camisa, irmãos. Pense como eu gostava daquela camisa. Sabe por quê? Meu pai tinha uma igual, uma camisa igual. E teve uma vez que eu fui para a casa dele lá em Paulo Afonso, e ele foi pro culto pregar e eu levei a minha camisa. E aí quando ele foi para a igreja, eu vesti a minha camisa social. E sabe, irmãos, para mim isso era um orgulho.
Eu queria ser como meu pai. Quantas crianças não querem ser como seu pai? Quantas crianças não são assim? Eu queria ser como ele. Entende? E até hoje eu ainda, nesta idade, pai de família, quando eu encontro meu pai, a gente senta, a gente conversa e a gente fala sobre Bíblia e a gente compartilha sobre igreja e um dá uma ideia ao outro, e esse relacionamento acontece porque quando eu era criança foi gerado uma confiança entre ele e eu. Era uma pessoa que eu gostava de ouvir e de me espelhar. Entende? Então, irmãos, nós quanto cristãos precisamos aprender isso. Por isso que Jesus diz que sejamos semelhantes às crianças. Por que que o nosso pai diz: filho, esse não é o caminho, e a gente quer desviar o caminho? Quantas vezes o nosso pai está nos amando, cuidando de nós, tratando as nossas feridas, as nossas dores, e aí a gente vai e faz o quê? Buf, cai de novo, se machuca de novo, e aí o pai vem com todo amor, sara as nossas feridas, nos cura, nos restaura. E sabe, irmãos, essa relação ela precisa ser criada entre pai e filho. Nós precisamos reconhecer Deus como nosso pai, e nós somos essas crianças que estamos nos braços do Senhor todo tempo, todo momento, esperando, crendo, confiando que se a gente cair, Ele vai de pronto estender as mãos e nos segurar. Que Deus ele possa ser enxergado assim na nossa vida. Que nós possamos até falhar, porque nós somos falhos, mas que nós não tenhamos a capacidade de planejar o mal e achar que Deus vai ser menino para toda vez passar a mão na nossa cabeça. Não, Deus também é justiça. Deus também tem umas horas que vai usar a vara da disciplina. Mas sabe, que a gente possa viver essa inocência com o Senhor. É por isso que lá em 1 João 2, o apóstolo ele fala de uma maneira muito amável, do jeito que ele sabia ser, com muito amor e muito carinho. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado nos céus, Jesus Cristo, justo. Entende o amor que o apóstolo traz? Filhinhos, não pequeis, não entrem por esse caminho, não vá por esse caminho, não entre em um precipício, não faça isso. O Senhor te ama, o Senhor te quer bem, mas se acontecer, você tem um advogado. Entende a diferença entre planejar mal e falhar, que é do homem, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa é a diferença, tá, irmãos? Então entenda, a primeira coisa que nós podemos pensar sobre uma criança é sobre a sua inocência, e que nós possamos ser inocentes diante de Deus. Não usar isso como pretexto para errar, não usar isso como pretexto para cometer falhas desastrosas, mas sim que a gente possa viver nossos momentos intensamente com o Senhor, porque a inocência da criança, ela traz para a criança a intensidade. Vocês podem perceber que uma criança ela é intensa em seus relacionamentos. Até no falar ela é intensa, a maneira dela falar é forte, ela traz alegria, ela traz emoção, ela faz nosso rosto sorrir. Até para falar nos emociona sobre isso. Até falar sobre elas nos emociona.
Porque a gente que é pai começa a passar filmes nas nossas cabeças sobre o comportamento dos nossos filhos. E sabe, irmãos, essas coisas nos trazem prazer. Quanto pais, e Deus, quanto prazer o Senhor não sente. E é por isso, é por causa dessa intensidade que eu quero falar sobre uma outra coisa que nós podemos observar muito claramente nas crianças. Antigamente se falava, né? Nunca mais ouvi isso, não sei porquê, mas eu ouvia muito o povo dizer: das crianças vem o perfeito louvor. E aí você fica a pensar, como assim? Como assim o perfeito louvor? Porque muitas delas não sabem nem cantar. Meu filho tem 3 anos até para falar misericórdia. Tem que usar um dicionário para entender o que ele está dizendo. Mas gosta de cantar Galileu como ninguém. E ele canta Galileu, e canta não, grita mesmo, Galileu, Jesus, Jesus, e é lindo aquilo, sabe? E como assim o perfeito louvor? Porque quando eu olho para isso, sabe, irmãos, eu penso da seguinte maneira: poxa, não sabe cantar tão bem assim, mas olha a intensidade como canta, a intensidade que essa criança tem em levantar a sua voz, em gritar mesmo, em repetir, repetir, repetir. É o que ela sabe fazer, mas o que ela sabe fazer, ela faz muito e faz com muita intensidade, com muita euforia. E aí eu posso entender esse como o perfeito louvor. Porque a gente junta a inocência da criança, que faz porque o seu coração, ele tende a amar, o seu coração tende a se alegrar, o seu coração tende a dar o melhor, mostrar o melhor, e aí junta essa inocência com a sua vontade de fazer, com a sua alegria que transborda do seu coração, e aí surge o perfeito louvor. E a nossa vida, ela precisa ser dessa maneira, ela precisa exalar esse louvor, ela precisa derramar esse louvor, essa adoração, esse amor pela obra de Deus. Não é, sabe, fazer a vontade de Deus por peso, por obrigação. Ah, porque de novo, e que não sei o que, e essa live, e o pastor, e não tem um louvorzinho hoje, e lá vem o pastor com essa palavra de novo, e todo dia o pastor Anderson pregando, por que não coloca outra pessoa, por que não sei o que, e reclama, e reclama, e resmunga, por que nós somos assim? Aprenda com as crianças. O pouco que elas sabem fazer, elas fazem. E fazem de coração. Perfeito louvor. O meu Deus, o teu Deus, ele precisa, como é que eu posso dizer? Precisa. Ele merece receber a tua perfeita adoração. E a perfeita adoração, ela flui daqui, de dentro, do coração, do mais profundo, do íntimo, do interior, lá dentro. É por isso que a palavra de Deus diz que o quebrantado coração, o coração quebrantado e compungido, ele alcança o Senhor, ele move o coração de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Porque não existe enganação, existe uma relação de confiança, existe uma relação de inocência, existe uma relação de amor profundo, existe uma relação de entrega total. Essa entrega, ela tem que fluir do nosso interior.
qualquer transformação visível na nossa vida, qualquer transformação que o homem venha enxergar em nós, ela precisa fluir daqui de dentro. Porque o Senhor, Ele precisa começar a transformar o nosso coração. Nós não podemos adorar a Deus de oba-oba. Quando as pessoas olharem para nós e ver Jesus em nós, não é porque é um adorador qualquer, mas é porque é um adorador que está entregando o seu melhor, o seu coração, o seu perfeito louvor a Deus. A Deus, a quem é digno de receber. A Ele, pois, seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Entrega o teu louvor e a tua adoração por completo. Faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Às vezes a criança faz um desenho. Nessa quarentena eu me surpreendi com o meu menino. Abimael, ele fez uns bonequinhos, irmãos. Abimael, que eu nunca vi ele desenhar, eu só vi ele fazer rabiscos e rabiscos. E ele chegava: papai, é o desenho que eu fiz. Aí ele dizia: papai, olha doce, olha doce. Eu dizia: nossa, que lindo. O papai, ele é doce, é mamãe. E eu achava aquilo lindo. E ele chegou com uns desenhos nessa quarentena, irmãos. Ele fez uns bonequinhos, ele fazia bolinhas, perninhas, as mãozinhas. Eu fiquei encantado com aquilo, porque eu pude ver evolução no meu filho. E mesmo imperfeito, eu pude olhar e dizer: meu filho ficou lindo. Faça mais, eu quero ver mais. Faça mamãe, faça o irmãozinho, faça Dedê. E sabe, porque o que a criança faz, ela faz com muita vontade. Mesmo que imperfeito, mas ela faz com muita vontade, com muito gosto. Que você possa dar gosto ao Senhor quando adorar Ele. Que Deus possa olhar dos céus para você e dizer: meu filho, que lindo! Que adoração linda, que cheiro suave a tua adoração, que perfeito é o teu louvor. Ah, Pai, mas eu não sei cantar direito, mas eu não estou procurando cantores, eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Porque é isso, são os tais que o Pai está a procurar, meu amado. E você só pode fazer isso quando você se entrega por completo, como as crianças. Jesus, ele não precisa de muito, ele só precisa de alguém que dê o coração, mesmo sem saber direito como fazer, mesmo que inocentemente, mas ele só precisa de alguém que dê o seu coração e que tenha vontade de fazer o melhor para que o milagre aconteça. O seu melhor. O seu melhor. Como vocês me conhecem e sabem que eu gosto muito de citar essa frase, a frase de Mário Sérgio Cortella. Sou apaixonado por essa frase, que ele diz que fazer o melhor é fazer o seu melhor nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas é o seu melhor, não é o melhor do outro. Não podemos dizer: ah, Deus, eu não posso te adorar porque eu não sei cantar, não posso te adorar porque eu não sei orar, eu não posso te adorar porque eu não sei fazer isso, aquilo. Não, porque é o teu melhor, com as condições que você tem hoje. Mas quando você souber fazer mais, você vai fazer mais, porque você ama o Senhor. Uma criança foi necessária para alimentar uma multidão, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Uma criança, uma menina que era escrava, foi necessária para curar Naamã.
uma criança, o menino Samuel, foi necessário para profetizar a Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote da época, porque os seus olhos estavam vendados e ele não conseguia enxergar as falhas dos filhos, embora até ele soubesse, mas ele passava a mão. E uma criança foi necessária se levantar para falar para ele a verdade e dizer o recado do Senhor. Samuel não era expert em palavra de Deus. Ele não era profeta ainda. Aquela menina era uma escrava. Ela não era estudada. Ela não era uma menina, sabe, profeta nem nada. Ela apenas tinha uma fé muito forte e sabia que onde Deus poderia curá-lo. Aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos, ele estava lá, talvez porque seus pais seguissem Jesus, talvez porque foi ouvir falar de Jesus, talvez ele não tivesse nem premeditado que aquele pouca comida que ele tinha levado, aquele lanchinho, serviria para alguma coisa. Mas Jesus disse: ô menino, vem, nos ajuda. É isso aí que vai alimentar essa multidão. Entenda, seja como essas crianças. Você não precisa de muito para adorar o Senhor. Você não precisa ter muito para adorar o Senhor. Você não precisa ser o melhor em tudo. Mas você precisa dar o seu melhor de tudo a Deus. As crianças são impressionantes. Uma outra coisa que nós podemos citar sobre as crianças é a sua alegria. Gente do céu, não existe tempo ruim para a criança. Não existe tempo ruim. As crianças, elas nos cativam pela sua maneira de adorar, pela sua maneira de se comportar em casa, pelo seu jeito de ver as coisas. As crianças nos cativam pela sua simplicidade em enxergar as coisas. Coisas que às vezes nós como adultos não entendemos. Se a casa não está bem, se está faltando algum alimento, a criança ela está sorrindo. Até numa quarentena como essa, quem tem filhos como eu, podemos dizer que é o motivo para não nos estressarmos e cairmos em depressão. Estressar até dá, né? Às vezes a gente tem que forçar a voz um pouquinho, mas nos alegra nesse momento, que a gente brinca e a gente ajuda no dever da escola, porque não estão indo para a escola mesmo, estão fazendo em casa, e a gente desenha junto, e essas coisas nos alegram, sabe? Porque a criança ela está rindo o tempo todo, ela não tem tempo ruim. E aí a gente olha para alguns irmãos às vezes que, ai meu Deus, vai ter culto hoje de novo. Ah, chegou domingo, culto. Ai, para que o pastor marcou esse evento no sábado? A gente já vem para o culto domingo, ainda vai ter que ir para o evento no sábado. Culto dia de quarta-feira, uma live na quarta, uma live no domingo. Para que tanto isso? A gente está em casa mesmo e lê a Bíblia. Será? Porque até para ler a Bíblia é complicado. E sabe, irmãos, a gente às vezes acha enfadonho e pesado servir a Cristo. Eu pergunto, que Cristo é esse? Porque o meu Cristo, ele disse que o fardo dele é suave, é leve. Entende? E será que é tão pesado assim servir ao Senhor? Eu não consigo enxergar Jesus dessa maneira.
A própria palavra de Deus diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é falado por Davi, e é isso que cativa o coração de Deus, porque Davi era um adorador por excelência, irmãos. Quando Davi vai pegar a arca da aliança, ele vem com tanta alegria, com tanta euforia, dançando, pulando todo o trajeto. Ele não estava em carros reais, ele não estava sendo carregado pelos outros, não, ele estava no chão, na terra, cantando, dançando, pulando, se alegrando com o Senhor. E diz a palavra de Deus que a alegria de Davi era tão grande, que ele pulava tanto, que ele começou a se despir dos seus trajes reais, a ponto da sua esposa olhar para ele e chamá-lo até mesmo de vagabundo. Porque um rei fazer um papelão desse, de tirar as suas vestes reais. Mas sabe o que era que Davi estava fazendo? Reconhecendo que o rei dos reis e senhor dos senhores merece toda a nossa alegria, todo o nosso amor, toda a nossa força, todo o nosso empenho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegre em servir a Deus, se alegre em adorar a Deus, se alegre em amar o Senhor. Ele é o nosso Deus. Aprenda isso com as crianças. E uma última lição para encerrarmos a mensagem de hoje. Uma criança, ela não guarda rancor. Sério, isso é muito sério. Uma criança não guarda rancor. Uma criança pode ter traumas. Ela pode ter traumas por causa do desprezo, dos maus tratos. Mas ela não guarda rancor. Quando o pai chega em casa daquele jeito, com sangue fervendo, e o menino vai lá e apronta uma, e o pai, cansado do trabalho, estressado, não pensa duas vezes, já estava irado, e o filho sofre, e o filho chora. Depois que o filho chora, que o pai se acalma e reconhece, ele abraça a criança, beija, e aquela criança está abraçando, beijando, sentada no colo do pai, contando as suas coisas, contando o seu dia como foi, dizendo o que aconteceu, mostrando os machucadinhos. Oi papai, caí, oi machuquei isso. É ou não é? É assim, irmãos. Por mais que a gente fale, por mais que a gente brigue, por mais que às vezes a gente saia ultrapassa o limite, mas uma criança, de pronto, ela nos perdoa, nos abraça e nos ama. Entende? O perdão, ele precisa fazer parte da vida do cristão. O perdão precisa fazer parte da sua vida. Na oração que o nosso Senhor Jesus ensinou, quando ele disse, olha, quando forem orar, orem dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vocês lembram o que é que dizem lá pelo meio dessa oração? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já parou para pensar sobre essa condição? Se Deus tiver que lhe perdoar da mesma maneira que você perdoa, eu pergunto, você será perdoado mesmo por Deus? Será? Você tem feito o perdão ser um exercício constante na sua vida? Eis a questão, irmãos. Porque nós queremos ser perdoados por Deus, mas e nós temos essa atitude?
criança ela é transbordante em perdão, em amor, em entrega. Ela se doa. Ela se doa. Muitas vezes nós nos doamos mais em um relacionamento entre pessoas, entre seres humanos, em um relacionamento entre homem e mulher, por exemplo. Muitas vezes nós nos doamos mais em um relacionamento como esse, criamos relação de confiança, perdoamos tolamente essas pessoas, somos enganados e perdoamos várias e várias vezes essas pessoas, estamos sempre juntos, estamos na cola. Mas com Deus é diferente, porque se Deus diz não, a gente entroncha a cara. Se Deus diz, filho, eu não vou lhe dar isso porque não vai lhe fazer bem, porque a verdade de Deus, quando Ele não faz o que a gente quer, é porque Ele sabe que é melhor para nós. A gente não aceita, a gente não sabe ouvir não. A gente não sabe amar a Deus de uma maneira que a nossa vida possa ser entregue em todos os momentos, em tudo que temos. Que nós possamos compartilhar tudo que temos e tudo que somos com Deus. Mas às vezes encontramos alguém que em 2, 3 dias essa pessoa já sabe a nossa vida por completo. Porque nós nos doamos demais para o homem e de menos para Deus. Deus, Ele quer te conhecer mais. Deus, Ele quer um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Ele quer você por perto. Assim como um pai quer o seu filho, Deus quer você por perto. Deus quer que você chegue, sente no colo dele e fale para ele como foi o seu dia. Deus quer que você chegue até ele e diga quais foram os teus machucadinhos. E você diga, Deus, hoje eu fiz isso, hoje eu fui machucado desse jeito, hoje está doendo isso, está doendo aquilo, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai soprar a minha ferida e vai trazer, vai aliviar a minha dor, porque Deus, Ele tem a cura para as nossas dores. Entende? Deus, Ele espera que você seja aquele filho que chega no colo do Pai e acredita que no colo dele você é guardado, você está protegido e que nele você pode confiar. E que se Ele diz, filho, o caminho é esse, você vai. Se Ele diz, filho, não vai, você não vai, porque você criou uma relação de confiança com esse Deus. Deus quer que você seja intenso nessa relação. Deus quer que você tenha uma vida de entrega, uma vida de louvor perfeito, de adoração perfeita. E perfeição, irmãos, ela está dentro das suas possibilidades, dentro do seu melhor. Perfeição aqui que eu cito é aquilo que você tem para oferecer a Deus, você oferecer com tudo que tem. Integridade, essa é a palavra. Ser íntegro, ser inteiro. Se você pode fazer mais por Deus, faça, não faça pela metade, porque você pode fazer mais. Agora, se você não pode fazer além do que você pode, além das suas possibilidades, aí tudo bem, irmão. Aí já fugiu da sua alçada. Mas entende, Deus quer essa explosão de emoções, de carinho, de amor, de adoração, de afeto. Deus quer o teu coração por completo. Entrega ao Senhor a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Confia que Ele vai nos tirar dessa. Confia que Ele vai salvar a tua vida. Confia que Ele vai salvar os teus filhos. Confia que Ele vai fazer você prosperar. E se perdeu algum emprego, Deus vai restituir. Confia que Deus tem o melhor para você. Confia que Deus te ama, ainda que o homem não te ame, ainda que o homem não demonstre um verdadeiro amor por você. Deus, Ele te ama e Ele te quer bem.
E nesse amor você pode confiar e você pode se entregar. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. Em nome de Jesus. Eu creio assim. Se você crê, diga amém, glorifique ao Senhor, porque Deus está contigo todo tempo e todo momento. Feche os teus olhos, amado irmão. Muito bom estar com você aqui. Eu me alegro cada dia, em cada live, por saber que a igreja ainda está viva, ainda está funcionando e que a igreja ela não para, porque Deus é o Senhor da igreja e é Ele quem tem cuidado de nós. Pai Santo, querido, amado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ó Deus, o Senhor é bom, Pai. E nós te amamos, nós te adoramos com tudo que temos, com tudo que somos, porque nós sabemos e nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada, que o Senhor é o doador da vida, que o Senhor é quem nos sustenta, quem nos fortalece, que o Senhor é o nosso refúgio. E quando nós acharmos que estamos perdidos e sozinhos, nós podemos olhar para os céus e encontrar o Senhor, o nosso abrigo, o nosso refúgio. E o Senhor nesse momento está nos olhando, Deus, ainda que estejamos separados fisicamente um dos outros, mas o Senhor está nos olhando, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está cuidando dos seus filhos, o Senhor está guardando a nossa vida, a nossa saúde, ó Deus, livrando-nos de todo mal. Pai, Tu és Deus, bom, maravilhoso, Pai, e nós Te adoramos, Senhor, e nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Filho que ouve essa mensagem, que ele possa, ó Pai, derramar diante de Ti o seu coração, a sua vida e entender que Deus é Deus e que nós não somos nada sem Ti e que tudo que temos e somos possamos entregar a Ti, ó Deus, que nós possamos ser como crianças inocentes, dando o nosso melhor, o nosso louvor, felizes e alegres por servirem a Ti, ó Deus, e com o coração perdoador, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te dou graças, Pai, porque eu sei que o Senhor tocou esse coração, eu sei que o Senhor falou com essa vida essa noite.